Oi, meu nome é Marília Marino. Hoje eu vou ensinar para vocês um projeto de uma bolsa térmica com revestimento interno em Etaflor. Os materiais utilizados são manta resinada, a mais grossa, tecido de algodão, Etaflor, 2 alças de couro de 32 centímetros cada, viés largo, 2 botões de imã e esse calçador que a gente usa para costurar o Etaflor. Nós vamos começar quiltando o tecido na manta. Você pode quiltar da maneira como você preferir. Eu vou fazer linhas a cada 5 centímetros. Vamos começar. O quilt já está pronto. Agora eu vou transferir o meu molde para a manta quiltada. E esse molde, ele tem as seguintes medidas: 22 centímetros na parte superior, aqui são 5 centímetros, 8 centímetros, 18 centímetros, 6 centímetros, onde será feita a caixinha de leite, 26 centímetros na base, e as medidas se repetem nesse lado do molde. 6 centímetros para a caixinha de leite, 18 centímetros, 8 e 5. Eu vou transferir o meu molde para o meu tecido. Nesse molde já estão contadas as margens de costura, então onde a gente riscar, a gente vai cortar. Nós já temos as duas partes cortadas. Agora eu vou montar a parte externa da bolsinha. Direito com direito, eu vou unir as duas laterais e o fundo. O pé de máquina, eu estou usando aqui o 0,75, é o mesmo que eu devo usar para toda a montagem dessa peça. Eu vou manter esse pé de máquina sempre. Eu vou montar aqui a caixinha de leite para fazer a base da peça. Como ela já está cortada, é bem mais fácil. Eu tenho que, para fazer essa caixinha de leite, essas costuras têm que estar alinhadas. Eu sempre coloco essa sobra para um lado embaixo e para o outro em cima. Costurei de um lado e vou fazer o outro lado da mesma forma. Bom, está pronta a parte externa da minha bolsa. Vou acertar os cantos. Vejo que ela é bem estruturada. Para fazer o forro, eu tenho um outro molde com as seguintes medidas: 8 centímetros, 5 centímetros, 22 centímetros, 5 e 8. E aqui eu também tenho 5 centímetros. Notem que essa medida é exatamente igual àquele molde inicial que nós usamos, a parte superior com 22 centímetros. Eu cortei 2 vezes nesse molde e agora eu vou unir as duas partes pelas laterais. Eu tenho que tomar cuidado para usar o mesmo pé de máquina que eu usei para fechar essa peça. Agora, para poder montar a peça e dar um acabamento, eu vou vestir essa parte que eu costurei, que é só tecido, sem manta, e vou fazer encontrarem as duas costuras laterais. Quando eu visto, eu coloco sempre direito com direito.
Vejam que exatamente as partes têm o mesmo tamanho, as mesmas medidas. Para que a minha costura o pano não escorregue, eu vou colocar alguns alfinetes em toda a volta para fixar. Então eu faço encontrarem as costuras de um lado, alfinetes sempre virado para o sentido da costura. As duas partes alfinetadas, agora eu vou unir com um pé de máquina, uma costura em toda a volta. Começo sempre a partir da primeira da emenda aqui que eu fiz encontrar. Terminei a costura, vejam aqui pelo avesso, dá para ver, é um pé de máquina em toda a volta, observando bem os cantos em ângulos retos. Todos os cantos foram feitos em ângulos retos, tá? Para poder desvirar, eu vou ter que fazer alguns piques, porque senão ele dá defeito na hora que eu desvirar, certo? Eu começo tirando os cantos das partes superiores, rente à costura. Vejam, eu não deixo quase nada. Vou tirar os 4 cantos que eu tenho. E nesses outros cantinhos eu vou fazer um pique, chegando bem próximo, porém sem cortar a costura, para eu poder desvirar e ele não dar defeito, porque senão ele fica todo repuxado. Os piques foram feitos, os cortes devidos, agora a gente pode desvirar o trabalho. Antes de rebater essa costura, eu vou passar com o ferro, deixar ela bem assentadinha, acertar esses cantos aqui com o meu agulhão, que eles fiquem quadradinhos mesmo, ó, no cantinho certo. Então, eu vou pro ferro e vou passar para assentar essa dobra. Bom, eu assentei essas dobras no ferro e coloquei alfinetes em toda a volta para que esse tecido não escorregue. Agora, eu vou fazer um pesponto em 1 centímetro de borda em toda a volta. Vamos lá?
Pronto, ele já está todo pespontado em toda a volta. E essa parte externa está finalizada. Nós vamos agora reservar essa parte e trabalhar o Etaflon. Bom, agora nós vamos trabalhar a parte interna, que é com Etaflon. Para isso eu utilizei um outro molde, que é exatamente igual ao molde inicial, só que com 14 centímetros de altura. Então ele repete os 26 da base, caixinha de leite de 6 e 14 centímetros na altura da lateral. O total de altura desse molde é 20 centímetros. Eu cortei duas partes iguais com essas medidas. E eu vou costurar. Para costurar o Etaflon, ele é bastante chato, na verdade, e a gente achou algumas formas que melhoraram o manuseio. A gente tem que usar esse pezinho de máquina, que é um calçador diferente, né, para quilt, e eu utilizo sempre um viés largo nesse caso. O viés, ele vai fazer com que a minha costura possa correr pela máquina sem enroscar, porque o Etaflon ele enrosca, ele não corre. Então eu utilizo esse viés como acabamento em todas as costuras que eu vou fazer com o Etaflon. O viés, esse viés comercial, ele é um viés meio engomadinho. Eu posso dobrá-lo ao meio, simplesmente vincando com a unha, se eu não quiser passar ferro, ou eu posso passar ferro. Então ele fica assim. Eu vou colocar na parte superior e vou fazer as partes individualmente. E aqui eu vou costurar com um ponto bastante, bem largo. Eu vou continuar no ponto número 5 e vou dar acabamento nesse Etaflon. Vejam que com o viés ele corre com facilidade. Pronto, eu coloquei esse acabamento na parte superior dos meus dois pedaços de Etaflon. Agora eu vou fazer a montagem como eu fiz na parte externa com esses moldes. Antes eu alfineto para eles não saírem do lugar. Agora, da mesma forma que o tecido externo lá da minha bolsinha, eu vou fechar as caixinhas de leite. Vejam que o molde, ele tá certinho, então eu não tenho problemas com as costuras, elas vão encontrar, vai dar sempre certo. Vou fechar os dois lados da caixinha de leite. O Etaflon, ele é um material que, se eu utilizar pontos muito pequenos, muito próximos, ele corta, ele rasga todinho. Então eu utilizo um ponto bem largo e não fico manuseando muito ele. Eu procuro fazer rapidamente a costura sem ficar com muito mexendo e forçando demais as costuras. Ele não é muito resistente. Então agora, para finalizar, ainda com o viés, eu corto sempre uma parte generosa para ter as sobras que são o meu apoio. Eu vou fazer as duas costuras finais, que são as caixinhas de leite.
risco. Um pouco chatinho no começo, mas vocês viram que eu fiz a costura e ela ficou boa. Tiro os excessos e vou fazer o outro lado. Pronto. Está finalizada o nosso forro da bolsa térmica. Veja. Para unir as duas partes, a parte de taflon e a parte externa, eu faço pontos à mão mesmo, em toda a volta, pegando sempre a parte que tem viés e o tecido com a mão. A parte interna já está pregada com pontos à mão na parte externa. E nós vamos finalizar o projeto com a colocação das alças. Eu preparei uma matriz de 3x4. Eu vou fazer a furação da alça baseada nela para que eles fiquem todos iguais. Eu coloco a matriz posicionada na lateral e faço um ponto, uma marcação nesse canto da matriz, né? Do outro lado, eu repito, fazendo a marcação no cantinho. Esse ponto que eu anotei, usando essa plaquinha que vem junto com o botão de ímã, eu coloco posicionado o buraquinho central da plaquinha bem no ponto que eu marquei e faço os 2 riscos nessa matriz de ferro, olha. Então eu marquei, eu fiz os 2 pontos onde eu devo cortar para a colocação do botão. Vou fazer isso nos 4 lados, nos 4 cantos, aliás, da bolsinha. Para furar, eu utilizo o abridor de casa, desmanchador de costura, essa ferramenta tem tantos nomes, e eu coloco no início do meu risco, saio no final do risco e só então eu corto. No início da minha marcação, saio com a ponta no final da marcação e só então eu corto. Se eu fizer isso direto, sem sair e for cortando, a probabilidade que eu tenho de rasgar o material é muito grande. Por isso eu tomo esse cuidado. Aqui eu coloco um lado do botão e vai ficar dessa forma. Vou fazer esse corte em todas as marcações que eu fiz. Como eu tenho que colocar as alças de couro, eu vou fazer a mesma marcação nas alças, utilizando também a matriz. Eu deixo cerca de 1 centímetro de distância para o começo da minha matriz e marco os 2 risquinhos. Da mesma forma, nas 4 extremidades, deixo 1 centímetro e marco com os 2 risquinhos. Dependendo do couro, esse couro ele não é muito duro, eu consigo fazer esse corte ainda com essa ferramentinha. Se for um couro mais duro, você tem que usar um estilete ou alguma coisa mais apropriada. Mas aqui eu tenho que ir com cuidado para cortar até onde termina o meu risco.
esse cuidado é importante, senão eu saio rasgando, porque eu não consigo voltar a ferramenta como era no caso do pano. Vou fazer esses cortes nos 4 lados. Esse couro é o que vai segurar o meu botão. Então eu não vou usar essa faquinha para segurar o botão. Eu vou colocar o couro com os cortes que eu fiz. Vou fechar para dentro aqui as duas minutinhas que ele tem. Vou fazer isso nos 4 lados. Pronto. A alça já está colocada, assim como os botões. Para dar acabamento aqui, eu posso colocar, como eu coloquei nessa peça, uma florzinha de couro. Eu cortei, na verdade, um couro e coloquei essa florzinha, a gente não acha para comprar. Eu colei por cima. E nessas duas peças, que tem o mesmo tipo de acabamento, eu colei botões encapados. Como esse aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto da lancheira térmica e até a próxima.